Olá, crianças, bom dia! Hoje é aula de ciências e hoje a nossa aula está mais verde, porque a gente precisa desse pigmento verde para que a planta produza seu próprio alimento. Então, vamos prestar atenção nessa aula, porque a gente sempre ouviu falar que a planta ela produz o próprio alimento. Mas como que ela faz isso? A gente vai aprender hoje como que esse alimento é produzido pela planta para a planta. Então vamos lá. Grupo 7, na página 150. Nessa página aqui, e vamos à nossa aula de ciências um pouco mais verde. Então, aqui a gente tem a planta sendo iluminada pelo sol. Essa é uma combinação perfeita para que ela produza o próprio alimento. Bom, então já sabemos que as plantas produzem os próprios alimentos. E por isso a gente diz que a planta é autrófos. As plantas são autrófos, porque ela produz o próprio alimento, ela é autossuficiente. Agora, os animais, incluindo os seres humanos, não produzem os próprios alimentos, por isso eles são chamados de heterótrofos. Então, a planta é autotrófos e os outros animais são heterótrofos, porque eles não produzem os próprios alimentos. Bom, mas isso é um privilégio somente das plantas? Não. As algas também produzem o próprio alimento. Algas, cianobactérias, então também produzem os próprios alimentos. Bom, o processo de produção do próprio alimento é chamado de fotossíntese. Isso também não é novidade. Vocês já sabem disso, que a planta realiza fotossíntese, que é o processo para produzir o próprio alimento. Então, até agora, né, nada de novidade. Agora vamos saber como que essa fotossíntese é realizada. Gente, isso daqui, imagina que você pegou uma folhinha, preparou essa folhinha para olhar lá no microscópio. Então, aumentou, e aqui a gente viu, olha só, cada tijolinho desse não parece uma parede? Pois é, essa é a célula vegetal. Então, cada tijolinho desse, ó, cada retângulo desse, é uma célula. Então, para formar a folha, você tem várias célulazinhas assim unidas, e aqui é uma folha, a estrutura de uma folha com várias células. E o que é isso verdinho que a gente olha aí dentro? Esse verdinho é o pigmento onde a fotossíntese é realizada, ou seja, onde a produção do alimento da planta ocorre. Esse pigmentozinho verde é chamado de clorofila. Por isso, quando a gente faz o suco verde, ele solta aquele verdinho, é o verdinho desse pigmento aqui, clorofila, que está lá dentro da célula vegetal. Então, vamos ver o que ocorre. Então, a gente tem uma planta. A gente sabe que as plantas absorvem pelas raízes, elas vão absorver água e minerais. Bom, absorveu, isso daqui, ó, vai ser distribuído nas plantas, por toda a parte da planta. Gente, a gente sabe também que a planta, ela capta dióxido de carbono lá da atmosfera. Ou então, um outro nome é o gás carbônico. Dióxido de carbono, gás carbônico, tudo a mesma coisa. Então, ela vai lá e retira isso da atmosfera e absorve. Quando ela junta esses dois ingredientes, dióxido de carbono ou gás carbônico, mais a água, o que acontece? Isso lá dentro da célula, ela vai transformar isso em alimento. Mas para isso ela precisa de energia, não é?
A gente não precisa de energia para a gente fazer uma ação? Pois é, a planta também precisa de energia para produzir o próprio alimento. Para produzir o nosso próprio alimento, a gente não usa energia, o fogo, o calor? Pois é, ela também precisa de energia, precisa desse calor. Então, ela pega, transforma a energia luminosa, a energia do sol, tá? A luz do sol, ela vai pegar essa energia lá naquele cloroplasto, tá? Lá nesses pigmentos. Então, nessa partezinha da célula, ela vai levar isso tudo para lá. Água, mais dióxido de carbono, mais luz solar. Aí ela vai utilizar essa energia solar e vai transformar em energia química. Então, vamos lá. Aí ela usa essa energia química para juntar com todos esses ingredientes e vai produzir o próprio alimento. Que alimento é esse? Glicose. Essa glicose, no açúcar, né? É uma das formas, né, do açúcar é a glicose. Essa glicose, então, vai ser distribuída por todas as partes da planta. Então, olha só. Absorveu água pelas raízes, água e minerais, isso tudo é transportado para todas as partes da planta. Ela absorve dióxido de carbono, o gás carbônico da atmosfera, junta isso tudo com a energia solar lá no cloroplasto, e aí ela consegue produzir o próprio alimento, que é a glicose. A glicose. Aí a glicose é transportada para todas as partes da planta. Gente, nesse processo de produção dessa glicose, o que ocorre? Liberação de oxigênio, que a gente tanto precisa para respirar. Então, o que a planta faz de bem para a gente no processo de produção de alimento dela? Ela absorve dióxido de carbono que está na atmosfera, que foi liberado pela queima, pela emissão de gases, pela queima de combustível, tudo que a gente faz, as nossas atividades industriais, no dia a dia, a gente libera gás carbônico. Nossa própria processo de respiração, a gente libera gás carbônico. Só que isso não pode ficar muito concentrado na atmosfera. Então, a planta vai lá, ela precisa disso, ela absorve para ela produzir o próprio alimento. Só que as plantas não são, durante muito tempo, a gente pensou que as plantas fossem as que mais absorvia esse gás carbônico da atmosfera. Mas a gente descobriu que tem outros. Mas isso é um assunto para daqui mais a pouco. Então, vamos lá. Eu vou fazer a leitura desse texto, lá da página 151, e eu quero que você acompanhe comigo. Olha só, isso aqui descreve tudo que eu falei. As plantas realizam a fotossíntese por meio de uma substância de cor verde chamada de clorofila. Isso daqui. Clorofila. Que está presente principalmente nas células das folhas. A clorofila permite a transformação da energia luminosa do sol em energia química. Além da clorofila, as plantas necessitam de gás carbônico, que é obtido do ar, de água e de sais minerais. Esse é absorvido pelas raízes, retirados do solo pelas raízes. A água e os sais minerais são conduzidos pelo caule até as folhas. Então, absorvido, conduzido pelas folhas. A energia produzida pela clorofila, a água, os sais minerais e o gás carbônico são utilizados pelas células das folhas na produção de substâncias, como a glicose, que funciona como alimento para a planta. Uma vez produzido a glicose, o alimento é levado pelo caule
para as outras partes da planta que necessitam dele. Além do alimento, o processo de fotossíntese produz gás oxigênio, usado na respiração celular da planta. O gás oxigênio, que a planta não utiliza, é liberado para a atmosfera e pode ser aproveitado por outros seres vivos. Olha só. Então, esse gás, esse oxigênio, aliás, esse oxigênio que é produzido, que é liberado durante o processo de fotossíntese, ele é utilizado também pela planta para a respiração. A planta precisa do oxigênio, mas o que sobrou, que ela não precisou, aí é liberado na atmosfera e pode ser utilizado por outros seres vivos, como nós também. Gente, na página 152 tem um experimento aqui. Vocês não vão fazer esse experimento porque não dá mais tempo, né? Esse capítulo tinha que ter vindo anteriormente para dar tempo de fazer. Então, mas eu vou sugerir, eu vou trazer para vocês esse experimento prontinho, em fotos, mas eu vou ensinar um outro experimento para você fazer aí. Obrigação de fazer experimento? Não tem. Mas como um curioso e um bom cientista que você é, eu acredito que você vai querer fazer, porque não dá trabalho. E aí depois me conta se fez. E eu quero até fotos assim boas, melhor que essas daqui que não estão boas. Então vamos lá. Olha só, você pega uma caixa de papel e aí você vai pegar um outro papelão e vai recortar. Olha só. Um minutinho. Olha só. Você vai pegar um papelão, um papel como esse, até, mas melhor o papelão. Você vai fazer 3 retângulos da largura da caixa. Olha, isso aqui vai ser utilizado assim. Aí você vai fazer os quadrados, cortar isso daqui, ó, fazer um furo assim, em locais diferentes. Aí pega esse papelzinho e cola com fita. Você vai colar pela caixa, pode ser com fita crepe. Aí você vai colar pela caixa. Pode ser 2 ou até 3. Como a gente tem pouco tempo, pode ser 2 fitas, tá? E aí você vai plantar uma sementinha de feijão e vai colocar o vasinho dentro da caixa. Você só tem que lembrar de molhar, tá, gente? De vez em quando. Pode ser até de 2 em 2 dias. Aí a sementinha vai crescer, aí ela vai em busca da luz. A planta, ela precisa da luz solar. Então, ela vai em busca da luz quando ela não tem essa iluminação direta. Então, você vai ver que ela vai crescer e vai ficando tostinha. Aí ela passou, porque a luz solar, tem que ter um desse daqui, ó. Aliás, é o terceiro, então você vai colocar 2. Aqui em cima também tem que ser cortado, porque a luz solar entra, aí ele bate. Você sabe que a luz solar, quando ela bate, ela dissipa. Então, a luz solar bate aqui, vem, bate e vem. E a planta vai em busca dessa luz, ela vai à procura dessa luz, ela cresce direcionado no sentido da luz, tá? Isso tem uma palavrinha, isso chama fototropismo. Então, o que que acontece? Você vai notar isso. Uma planta de feijão fica tão alta assim, em tão poucos dias? Não fica. O que vai acontecer é que ela vai estiolar, ela vai crescer muito, muito rápido, porque ela vai em busca desta luz, pela necessidade que ela tem da luz. Se ela não produzir o próprio alimento, vai acontecer isso se ela não produzir o próprio alimento, que é esse experimento aqui. Olha só, aqui eu tenho uma planta que eu plantei bonitinho, deixei na luz, ela tá ali verdinha, crescendo, toda linda. Nessa planta aqui, então ela tá produzindo o próprio alimento suficiente para ela crescer saudável. Essa daqui, ela foi deixada em um ambiente sem luz. Então, o que que aconteceu? Olha só, toda amarelada, toda feinha, aqui já está quebrando, ó, murchando. Por quê? Porque ela não tem o próprio alimento. Ela não está produzindo o próprio alimento. Então, com isso, ela está deficiente. Ela não vai para frente. Se a gente deixar mais tempo, ela acaba
não evoluindo. Então, aqui no livro, vocês não vão preencher isso daqui, a não ser que vocês façam aí por curiosidade, o que é muito bom. Não vão preencher. Mas aqui na questão 6C da página 154, olha, explique como ficaram as plantas após o experimento. Justifique a sua resposta. Então, você vai explicar isso daqui, ó. Com luz e sem luz. Como que ficaram estas sem luz? Por que que elas ficaram assim? O que faltou? A resposta já está aí. Então, explica aí. Agora, vamos lá. Da página 155. Olha só. A temperatura... Você já ouviu falar no aquecimento global? A gente já ouviu o tempo todo. Na verdade, a gente depende do aquecimento global. Senão, seria só gelo. Então, vamos lá. Mas tudo que é muito exagerado também não é legal. Então, vamos lá. A temperatura média da superfície da Terra, que a torna habitável, quer dizer, possível de ter vidas, é mantida por um fenômeno natural chamado de efeito estufa, que depende da presença de certos gases da atmosfera, como o gás carbônico. Então, o gás carbônico é um vilão? Não, a planta precisa dele e para o efeito estufa também precisa do gás carbônico. Então, só que em excesso ele é vilão. Mas não sendo em excesso, tá? Ocorre o efeito estufa na medida certa. Cientistas do mundo inteiro concordam que a temperatura média na superfície terrestre vem aumentando. Fenômeno conhecido como aquecimento global. Então, você vive ouvindo sobre aquecimento global. Esse aquecimento, a Terra está ficando mais quente. O que acontece com isso? Quando ela vai ficando mais quente, é porque significa que o efeito estufa está aumentando. Quer dizer, está acontecendo além da medida. Isso pode ser devido à maior produção e emissão de gás carbônico que a gente está. O efeito estufa depende do gás carbônico. Se a gente aumenta muito o gás carbônico, aumenta o efeito estufa, aumenta o aquecimento da Terra. Como consequência do aquecimento global, podemos perceber as mudanças climáticas, como invernos e verões mais rigorosos. Então, se a gente fala assim, mas os invernos estão muito frios. Que aquecimento é esse? Gente, é consequência do aquecimento global. A gente ter invernos mais rigorosos e invernos mais frios e verões mais quentes. Isso é consequência do aquecimento global. Então, por favor, não fale isso, tá? É consequência do aquecimento global a gente ter verões mais quentes e invernos mais gelados. Então, a gente fica aí pulando nesses extremos de temperatura. Quando você sente isso, lembra do aquecimento global e aumento do efeito estufa. Uma das causas do aquecimento global é a intensificação do efeito estufa por meio, principalmente, da emissão de gás carbônico na atmosfera. A queima de combustíveis fósseis, como gasolina e outros derivados do petróleo, na indústria e nos veículos automotores, é um exemplo da atividade humana que libera cada vez mais gás carbônico na atmosfera. O desmatamento também vem contribuindo para o aquecimento global, considerando que as plantas ajudam a consumir o gás carbônico da atmosfera por meio da fotossíntese. Gente, a planta não capta o gás carbônico? Então, se eu desmato a planta, eu estou deixando mais gás carbônico livre na atmosfera. Com isso, aumenta o aquecimento global. Com o processo de fotossíntese, as plantas produzem substâncias que lhes permitem se desenvolver e crescer. Assim, as plantas ajudam a retirar o excesso de gás carbônico da atmosfera, reduzindo o efeito estufa. Muito bem. Após essa leitura, discuta com os colegas e professor
a importância das plantas para minimizar o efeito estufa e anote as suas conclusões. Vou voltar lá na nossa plantinha. Olha só, a planta, ela capta o gás carbônico. Dióxido de carbono é a mesma coisa. Então, ela capta o gás carbônico. Então, se eu tenho mais plantas, eu tenho menos gás carbônico livre na atmosfera. Maior controle, menor redução do efeito estufa. Responde aí. Agora, a gente vai para o próximo assunto, que é muito leve e muito fácil, que a gente já comentou isso tantas vezes. Mas antes disso, estava me esquecendo. Esse exercício, olha só. As florestas da Amazônia foram consideradas por muitos anos o pulmão do mundo. Por quê? Ela capta o gás carbônico e libera o oxigênio. Pois se acreditava que as plantas desse grande ecossistema eram responsáveis pela produção da maior parte do gás oxigênio mundial. Sabe-se atualmente que esse título é das algas marinhas e das cianobactérias, que liberam mais da metade do oxigênio para a atmosfera da Terra. Então, gente, a floresta é importante, extremamente importante, muito importante. Ela faz parte do conjunto, mas ela não é sozinha. Olha só, aqui a gente tem as algas e nós temos as algas microscópicas e nós temos as cianobactérias. Tudo isso daqui verdinha também faz esse processo da fotossíntese que capta o gás carbônico e libera o oxigênio, funcionando também como pulmão. Agora sim, a gente vai para a próxima. Diante do que conversamos, responda essa questão. Essa eu não vou ler não, que é serviço de casa. Agora vamos lá na dispersão das sementes. O que é dispersão, meu Deus? Olha só, página 157. O que é dispersão? Vocês já sabem. Então, dispersão é isso. As sementes são levadas de um lugar para o outro. Hoje, muitas plantas que a gente conhece hoje, que cultiva, a gente fez essa dispersão. A gente foi lá, pegou a semente, levou e plantou. Mas isso acontece na natureza também de forma natural, né? Então, vamos lá. Se ninguém plantou essa floresta, como que ela nasceu? É isso que a gente vai ver hoje, como que a floresta nasceu se a gente não foi lá plantar. Nem eu, nem você, nem ninguém. Então, vamos lá. Gente, isso acontece de forma natural. Alguns fatores naturais, como que vento, a água das chuvas, elas disseminam sementes, ou seja, elas vão espalhar as sementes pelo ambiente. Então, forma natural, a água da chuva e o vento. Vamos ver a água dos rios, a água dos mares, dos oceanos, tudo isso pode ser veículo para levar essa semente de um lugar para o outro. Então, vamos lá. Olha que bonitinho. O famoso dente de leão. Quem não gosta de soprar, quem não gosta de produzir esse vento e ver as sementinhas voando pelo ar, e com isso você está fazendo uma disseminação. Então, olha só. Essa flor bonita, isso daqui torna a semente muito leve. Tá vendo essa pontinha? É a semente do dente de leão, é a semente dessa planta. Quando o vento bate, ela vai levando isso, carregando. E ela é tão leve que ela vai longe, longe. Mas chega uma hora, o vento para, ela cai na terra. E aí se tem umidade, luz solar, ela vai nascer uma nova planta linda para a gente poder encontrar por aí. E nos divertir também, né? Que é bem divertido. Olha só, esse daqui é o buritizeiro, muito comum lá no Amazonas, muito comum lá no Pará, no Tocantins. Ai, gente, é tão gostosinho o suco dele, tem doces, eles fazem tem uma rica culinária feita com esses frutos aqui.
Gente, olha só. É comum, essa planta gosta de umidade. Então, ela nasce próximo de água. Tá vendo aqui uma aguinha? Então, aqui tem vários buritizeiros, buriti, né? Plantas de buriti. Esse fruto é o fruto dessa planta, o buriti. Só que esse é um fruto muito duro, tanto que para você colocar, fazer o preparo dele, você tem que deixar ele de molho um tempinho para ele, ou assim, de dia, né? Para ele amolecer essa casca e você conseguir extrair. Só que quando ele cai aqui da planta, ele cai na água. Como ele é muito duro, ele vai boiar, ele tem a característica de boiar. Então, ele fica leve, ele não vai para o fundo da água, ele boia. Com isso, ele é levado pela água para outras regiões. Gente, ele vai ficar. Tem uma hora que ele vai parar aqui bem próximo à água. Então, olha a característica, a planta é próximo de água, ela é transportada pela água e vai nascer, lógico, num ambiente propício a ela, que é próximo da água. Ele não vai parar lá no meio da floresta, porque ele é carregado pela água. A paineira. Onde que você acha que encontra essa paineira? Olha o tipo de árvore, galinhos todos tortos. Comum, típica, né, de uma árvore do cerrado. Então, olha só, o fruto dessa paineira é assim também, todo durinho, e ele tem uma fibra, ele quebra, mas ele tem essa fibra que torna leve as sementes, e aí também ela com o vento, ela é espalhada a vários locais, carregada pelo vento. Tá? Então, essa aqui chama paina, essa fibrazinha do fruto. Vamos lá. Gente, só que são só os fenômenos naturais, vento e água? Não. Os animais também são responsáveis pela disseminação. Então, alguns animais favorecem a disseminação das sementes em várias plantas, espalhando ele pelo ambiente. A gente sabe disso, né? Pelas fezes, ou mesmo perdendo carregando os frutos, comem os frutos, a sementinha deixa cair lá no chão e aí ela vai nascer. Esses animais que disseminam sementes, eles são os que se alimentam principalmente de frutos. E esses animais que se alimentam principalmente de frutos, eles são chamados de... não tinha escrito isso aqui, não? O que eu tinha escrito? Frutívoros. Esses animais são chamados de frutívoros. São os que se alimentam principalmente de frutos. São morcegos, pássaros e macacos. Estão inconformados de não ter escrito a palavra frutíferos. Então, vamos lá. Olha só, nosso amigo morcego se alimentando de um fruto. A sementinha vai ficar por aí. Se for semente muito miudinha, ele vai engolir e vai liberar pelas fezes. Gente, é tão importante essa relação, é tão grandiosa, que algumas sementes, elas são dormentes, quer dizer, elas não germinam, elas têm substâncias que não permitem, ou características que não permitem a sua germinação. Sabe o que faz para quebrar? Ela tem que ser engolida e passar pelo aparelho digestivo de um animal. Aí, quando ela passa e é liberado pelas fezes, quando ela sai, ela já quebrou dormência, está prontinha para nascer. Olha que interessante, algumas espécies. Então, a relação, natureza, tudo se depende, tudo está interligado. Então, vamos lá. Tá aqui a palavrinha, morcego, frutíferos não, frugívoros. Frugívoros, que se alimentam principalmente de frutas. Pica-pau do bico preto. Lindíssimo, né? Ameaçado de extinção. Olha só, ele aqui com fruto no bico. Essa semente já comeu o fruto. Essa semente logo vai ser liberada aí na natureza para... Assim, lembrando que os frutos servem de proteção das sementes. Mas eles também aqui, eles têm a função de atrair os animais para se alimentar
e distribuir, sair espalhando essas sementes por aí e com isso a perpetuação da espécie, a permanência da espécie na natureza. Ah, gente, ele é muito fofo, né? Um macaco de cheiro. Olha que arrumadinho ele é. Muito bonitinho, né? Ele tá comendo o fruto aqui e a sementinha vai ficar lá no chão da floresta. E ele é um ótimo plantador de floresta, porque ele fica pulando de galho em galho e ele ocupa várias partes da floresta. E aí, os macacos são ótimos dispersores de sementes. Muito bem. Existem alguns frutos que protegem as sementes, sendo capazes de grudar, por exemplo, no pelo do animal, na calça, na roupa do homem. Então, esses frutos de diferentes plantas são conhecidos popularmente como capim-carrapicho, já ouviu falar? Ou picão preto. Então, o picão e o capim. O frutinho dele, ele tem uma estruturazinha aqui, ó, que vai agarrar, tipo os espinhos que vai agarrar no pelo do animal. E com isso o animal sai aí andando e espalhando. Olha só, seres humanos em contato com áreas de matas também ajudam a dispersar as sementes dessas plantas, pois elas grudam nas roupas e nos calçados. Olha só, cheia aqui, ó, de sementes de frutinhos, com a semente, lógico, no pelo do animal. A hora que ele se coçar, ele vai distribuir essas sementes em várias partes. E as formigas? As formigas se alimentam de frutos? Gente, olha só. Elas carregam os frutos e sementes. O que acontece? Muitas vezes, no processo dela de carregar para levar lá para o formigueiro, vai nascer, depois que foi para o formigueiro, você já viu aí um formigueiro nascendo uma semente, uma planta? Não, a gente não vê, não nasce. Só que ela perde muitas pelo caminho, olha só. Aqui, ela vai perdendo aí pelo caminho, olha lá o que ela deixou lá para trás. Então, ela vai perdendo e com isso ela também ajuda na dispersão, né? Trabalho de formiguinha, de uma a uma, mas ela atua também, tem um papel aí na dispersão. Então, eu quero que agora você responda isso. Você acha que esses animais podem ajudar na dispersão de sementes? Se sim, por quê? Gente, não precisa fazer essa atividade. Nós vamos para a seguinte parte. Olha só, o coqueiro é um tipo de palmeira cuja semente está protegida pelo coco. Fruto muito resistente e que também é capaz de boiar na água. Ele não afunda, ele boia, como o buriti. Então, com isso, ele é capaz de boiar e ser levado pelas correntes marinhas. Por isso que na praia é tão comum a gente ver frutos nas ilhas, a gente ver coqueiros. Porque ele boia, vai chegar um momento que ele vai encostar, parar, vai encontrar um obstáculo que é a terra, e vai parar, e ali ele germina. E às vezes aqui na própria água mesmo ele começa a germinação. Quando ele encontra um terreno, ele já está ali com a plantinha germinada. Coqueiro é encontrado naturalmente na região litorânea tropical, como mostra o mapa. Então, olha só, se a gente observar esse mapa, essas áreas verdes aqui, ó, litoral, onde passa aqui, ó, tem coqueiros. É comum encontrar coqueiros por aqui, ó, nesse litoral. Por quê? Ela é levada pelas águas do oceano. Então, agora, responde. A semente do coqueiro pode ser dispersa pelo vento, por aves, pelas águas ou por insetos. Quando que a planta, é comum ela nascer próximo ali do litoral ou próximo dos rios, dos lagos, é comum a dispersão dela pela água. Mas olha só, inseto carregando um coco, aves, vento pesado do jeito que é, até para o descartando as alternativas, você chega na resposta. Esse é o fruto do jatobá, durinho, durinho.
Ele tem uma casca rígida e sementes consideradas grandes, elas mais ou menos assim. Tamanho de um dedo, isso aqui mais larga, como mostra na figura. Por essas características, poucos animais conseguem se alimentar desse fruto, que ela é muito dura. Sabe-se que 2 animais vertebrados, quer dizer, que tem coluna vertebral, do grupo de mamíferos, conseguem romper a casca e comer as sementes. Um deles é a cutia. A cutia ela tem os dentes muito fortes e ela consegue quebrar a casca e comer a semente. Depois ela libera. Ligue os pontos da figura seguinte e descubra qual é o outro animal que se alimenta do fruto e ajuda a dispersar as sementes do jatobá. Olha só, que fofo. Então, ela come o fruto e libera as sementes, tá? Então, vamos aqui. Que animal é esse? Por aqui você já dá para ter uma noção, mas ligue os pontos, que é divertido. E aí, se não descobriu esse animal ainda, olha para essa imagem aqui. Olha se essa estrutura aqui é parecida com esse daqui. E que animal é esse? Conhece? A nossa amiga anta? Se animem, gente, se animem, tá acabando. Daqui a pouco vocês estão de férias. Então, força aí. Tá cansado? Lembra que, ó, as férias se aproximam. A gente falta um pouquinho ainda para caminhar. Se anime. Beijo grande. Você tá sendo o máximo nesse período.